aí, pessoal, no ar Espaço Universitário. E no programa de hoje vamos mostrar um documentário realizado em 2013 pelos alunos do curso de Rádio e TV da Universidade Anhembi Morumbi. Você sabia que a escravização e a exploração de seres humanos ainda é um fato comum na atualidade? Pois é, gente, pode parecer uma lenda urbana, mas há anos o tráfico de seres humanos é praticado, principalmente por ser um negócio extremamente lucrativo. Com depoimentos de especialistas no assunto, o objetivo desse documentário é informar e conscientizar a galera sobre a gravidade desse crime. Espaço para tráfico de pessoas, uma lenda urbana real. Se a pessoa recebe um convite, por exemplo, um rapaz, um jovem, convite para jogar num time de futebol, um grande time de futebol nacional, esse aliciador ele consegue seduzir a família, inclusive paga todas as despesas, e esse jovem adolescente ele passa a ficar confinado num local inóspito, sem ter condições de manter contato com a sua própria família. Como que você detém uma pessoa? Retira-lhe o passaporte. Ela não tem onde. Ela está ilegal no país. Ela não tem endereço. Ela diz que é, mas não é. Quem pode ser a potencial vítima do tráfico? A rainha do carnaval? Não, aquela que tirou em terceiro lugar ou aquela que perdeu o concurso. Não a que ganhou, a que perdeu. Que ela já está sem autoestima, ela está questionando as suas próprias potencialidades, e chegando alguém com uma proposta sedutora e mirabolante, ela vai aceitar. Ninguém vai se imaginar achando que não vai aceitar uma proposta de trabalho que lhe ofereça melhoria em tudo. Benefícios econômicos, materiais, ascensão, reconhecimento como pessoa. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer atingir um patamar econômico digno. E você aceita. A pessoa se dispõe a vender o seu órgão, né? Se dispõe a cooperar com o ofensor, a pessoa se dispõe a ser prostituta, a pessoa se dispõe a oferecer seu filho ao tráfico e à adoção comercializada. O trabalhador se dispõe a trabalhar em condições que ele sabe que sejam ilegais, ilícitas, porque ele prefere trabalhar em condições pouco dignas a não trabalhar. Socialmente, o que choca quando a gente fala do tráfico de pessoas não é o deslocamento, é a escravidão. É a exploração que choca. A novela, né? É importante que uma emissora de grande difusão como a Rede Globo tenha pautado, digamos assim, na sua teledramaturgia, o tema do tráfico de pessoas. Ela entra nas casas dos brasileiros e comunica. O tráfico de pessoas é o comércio de vidas. O tráfico de pessoas significa a escravidão contemporânea. Também uma característica dessa novela é o foco na questão da exploração sexual de mulheres, né, para esse tipo de comércio. É um fato positivo para divertir, mas insuficiente para dar conta de esclarecer acerca de todas as formas de tráfico. Como, por exemplo, a questão do trabalho escravo, a questão da venda ilegal de órgãos, que também são modalidades efetivas do tráfico de pessoas. Vamos pensar no trabalho escravo urbano, que é uma característica aqui de São Paulo, as oficinas de costura, que nelas normalmente você encontra latino-americanos, bolivianos, peruanos, né, paraguaios, que vêm de seus países para poder desenvolver o ofício
de costureiros nessas oficinas. Eles disseram, não, na origem a gente sofria muito mais, a gente não tinha comida para comprar na Bolívia. É que nós temos que comer, né? Nossos filhos vão na escola, a gente trabalha 16 horas por dia, tem dívida, tem isso. Mas naquelas condições que a gente viu, fiação passando pelo meio, lugar insalubre, né? Perigoso, com criança no meio daquele perigo todo, mas eles afirmavam que na Bolívia aquilo era pior, a situação de vida deles era pior. Ou seja, eles não se sentiam vítimas de não estar sendo respeitadas em relação a eles as leis trabalhistas do Brasil, porque eles estavam pior de onde eles tinham saído. Isso é que permite que o trabalho escravo seja explorado não só nos grotões do interior do Brasil. Tem trabalho escravo, nós estamos falando aqui do centro de São Paulo, tem trabalho escravo a menos de 1 quilômetro daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, do coração da Justiça do Estado de São Paulo, do Estado mais rico da Federação. Ela está em toda parte, ela está em todos os lugares. A gente vai comprar uma roupa, a gente não tinha o hábito no passado de se perguntar se essa roupa foi produzida com trabalho escravo. Hoje a gente precisa se perguntar, por que está tão barato? Como é que esse comerciante conseguiu vender uma roupa quase pelo preço do tecido? Se eu sei quanto custa o tecido, agora eu vou deixar a seguinte pergunta. Será que o paulistano, o paulista e o brasileiro e o cidadão do mundo está realmente preocupado com a origem daquilo que ele adquire? O Brasil, isso é estudo também já da ONU, ele é o maior traficante de mulheres para a prostituição, tá? E tem um número muito alto de tráfico de homens para a prostituição. Se foi explorado sexualmente, imagina, mas já faz isso mesmo, não importa. Como não importa? Ele é trabalhador ou trabalhadora do sexo por opção. Agora, ser traficado e sofrer uma série de violações e de violências não foi opção dessa pessoa. A sociedade, quem está olhando de fora fala, mas ela não saiu para ir se prostituir, ela não sabia que isso ia acontecer. Não, ela não sabia que isso ia acontecer. Não, ela não é obrigada a saber que isso ia acontecer. Ela saiu com um sonho lá, se prostituir não é crime. Então, assim, o que é crime é o que fazem os outros, é essa exploração da prostituição. É muito mais desumano que isso, se é que existe mais desumano no caso, é o tráfico de pessoas, de crianças, por exemplo, que sequer falam, que sequer se defendem para adoção. Imagina um ser humano que não pode se defender, que vai demorar muito para reclamar, até muito provavelmente anos e anos de consciência de vida, e que não vai retomar nunca uma história de vida que era digna, porque era dada por quem lhe ama nas condições que o tem. Na adoção ilegal, nós temos como grande aliada dos aliciadores as questões socioeconômicas. Famílias que pertencem a grupos vulneráveis, alijados de qualquer direito e proteção. Muitas vezes essas famílias são seduzidas a, digamos, vender seus filhos ou doar os seus filhos de maneira ilegal, achando que estão fazendo um grande benefício a essa criança. Olha o traficante como ele é torpe. Eu estou salvando a família, porque ela não tem condição de criar essa criança, porque ela vai comer menos, a criança é uma coitada, não vai se vestir bem. Quem disse que onde falta dinheiro, falta amor? Quem disse isso? O comércio de órgãos, isso é crime, isso não é permitido no Brasil. No Brasil não se permite sequer a venda de sangue, que dizer de órgãos. A maioria das pessoas cujos órgãos são traficados, elas são pessoas ou enganadas por fraude e acabam, entre aspas, doando órgãos, ou realmente são enganadas de que seus órgãos estão sendo vendidos. Não é só porque rareia a oferta de órgãos, é também por outras razões que é tão rentoso essa espécie criminosa. O transplante de órgãos pressupõe que exista médicos dispostos a fazer,
que exista centro de saúde cirúrgico, que exista, portanto, condições mínimas de que isso se torne operacional. Nós estamos fingindo que o problema não é nosso, né? Mas ele existe e é muito rentoso, muito rentoso. Órgãos faltam em diversas partes do mundo, né? E a história, né, a lábia de dizer que você está com isso preservando vidas é mentirosa, né? Porque nós teríamos que incentivar a doação e fazer com que aqueles então tivessem acesso tranquilo aos órgãos. A vítima de tráfico de pessoas é toda pessoa que cruza uma fronteira, seja ela municipal, estadual ou internacional, continental, em busca de algum sonho ou de alguma oportunidade de vida. A gente precisa até desmistificar aquela coisa de que somente as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente essas pessoas, mas qualquer pessoa pode estar sujeita. Ela vai enganada. Não pouco frequente, ela vai enganada por falsas promessas de emprego, por ter conhecido um príncipe encantado, um estrangeiro, alguém que prometa a essa pessoa um casamento. Ela sai sempre de um lugar mais pobre para um lugar mais rico, sempre de um lugar com menos infraestrutura para um lugar com mais infraestrutura. A vítima de tráfico de pessoas, ela não consegue identificar, ela não consegue enxergar esse crime de tráfico de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes elas estão sendo ameaçadas, as suas famílias estão correndo risco, ou elas viviam numa situação de miséria tão grande, de violência doméstica, de abuso sexual dentro da sua própria casa, que qualquer coisa é melhor do que estar vivendo como ela vivia antes. Mas é uma cultura tão fácil explorar, né? O outro está procurando emprego, na verdade sou o salvador dele, ele ia morrer de fome. E é uma inversão de valores completa, uma inversão de valores. É isso que a gente vive hoje, uma inversão de valores. O valor humano não existe, a gente vê o valor dinheiro. O valor humano é um valor que ainda não se tem a cultura de procurar. A gente nunca utiliza a terminologia vítima, porque eles são sujeitos de direitos, então são pessoas em situação de tráfico. Do ponto de vista legal, do ponto de vista do arcabouço jurídico, você tem que tipificá-los enquanto vítimas para poder o marco legal, sobretudo brasileiro, dar conta de proteger esse cidadão, essa cidadã e essa família que está em situação de risco. Os donos das casas de prostituição falavam, né, eu não alicio, eu trato muito bem essas meninas, que eram as mulheres em situação de prostituição, ou as travestis e trans. Elas sentam na mesa comigo, eu as trato como gente. E a fala dessas pessoas traficadas era nesse mesmo sentido. Não, eu não sou explorada, eles me tratam bem, eles me tratam melhor do que na minha casa. Só que no destino ela descobre que tomaram o documento dela, que ela tem uma dívida de todo o trajeto que ela fez, do percurso, da passagem, da alimentação que deram, da casa onde ela está morando, das roupas que ela está usando, e que essa dívida é difícil de pagar. Nessas situações ela começa a ver que existe algo diferente, não é? E se acontece alguma coisa maior, uma ofensa à sua integridade física, ela também puxa aí, já não é do jeito que eu penso, então é uma questão, eu estou sofrendo uma violação e ela pode se reconhecer como vítima, do contrário, ela não consegue entender que ela é vítima. E muitas vezes ela tem até dificuldade de procurar as autoridades, porque ela acha que vai ser maltratada, ela tem dificuldade de pensar como é que ela retorna para aquela casa e fala para a mãe dela que ela saiu de casa para ir se prostituir, que tipo de acolhimento ela vai ter lá.
E a gente pensa o seguinte, qual que é a reflexão? O que passa na mente daquele que explora? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco será discutido sobre o aliciador, políticas públicas e muito mais. Não saia daí!